Podem assentar, queridos irmãos, por gentileza. Para mim é sempre um privilégio retornar a esta querida igreja. Verdadeiramente eu me sinto em casa aqui, viu, pastores? E vejo a relevância do ministério desta igreja. E que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós acabamos de cantar o hino Sou Feliz com Jesus. Eu quero introduzir a minha fala contando para vocês a história deste hino. Este hino foi escrito por um advogado da cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Esse advogado chamava-se Spafford. E ele foi levado a Cristo por Dwight Lyman Moody, o maior avivalista daquele século. Quando Moody fazia uma grande campanha evangelística em Chicago, todos vocês sabem, houve um terrível incêndio naquela cidade. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas casas, milhares de pessoas foram mortas por aquele incêndio, imenso prejuízo na cidade. E esse advogado, Spafford, era um homem muito rico, e ele perdeu grande parte da sua fortuna nesse incêndio. Logo depois ele sofre um golpe violento. Ele tinha 5 filhos, 4 moças e um menino. E esse menino morre, deixando um grande vazio na sua alma, uma grande dor no seu peito. Então, Spafford toma uma decisão: viajar com a sua esposa, com as suas 4 filhas para a Europa, para encontrar um tempo de refrigério. Mas na véspera da viagem ele não pôde embarcar. Então ele manda a sua esposa e as 4 filhas, com a promessa de ir em seguida, na próxima semana, encontrar-se com elas. Naquela viagem de navio, acontece um terrível acidente. Há um naufrágio. E as 4 filhas do Dr. Spafford morreram naquele naufrágio. Só a sua esposa sobreviveu. E ela então manda um telegrama para o seu marido: salva, porém só. Quando ele recebe essa trágica notícia, ele embarca para encontrar sua esposa, e fazendo a mesma rota do navio anterior que naufragou, ele pediu ao comandante que mostrasse para ele o local onde as águas violentas engoliram as suas filhas. E quando o comandante mostrou, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras colocou no coração dele essa música. Ele só escreveu esse hino em toda a sua vida. E ele disse: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Na língua original, que esse hino foi escrito em inglês, o coro diz: It's well with my soul. It's well with my soul. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Está tudo bem com a minha alma. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. 1 Samuel 17. E nós vamos ler apenas os versos 45, 46 e 47. Parte deles. Você conhece esse registro? Uma grande luta, Israel e os filisteus. E como um gigante, de 3 metros de altura, trajando uma armadura de 60 quilos,
trazia uma lança, cuja ponta da lança pesava 8 quilos. Adiante dele havia um escudeiro. E como esse homem afronta os soldados de Israel durante 40 dias, 2 vezes por dia, dizendo para eles: não é preciso lutar, dê-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós serviremos vocês. Se eu vencer, vocês nos servirão. É nesse contexto que Davi aparece, nesse campo de batalha, e se dispõe a enfrentar esse gigante. E veja o que Davi diz para esse gigante, que afrontava insolentemente a Israel e agora afrontava especificamente a Davi. Disse Davi, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Parte B. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero lhes dizer nesta manhã que os gigantes existem. E eles são muitos. E eles são atrevidos. E eles são insolentes. E eles teimam em cruzar o nosso caminho para nos afrontar, para nos intimidar, para nos ameaçar. Eu quero dizer para você que gigante é tudo aquilo que parece ser maior que você. Gigante é tudo aquilo que intimida você. Há gigantes dentro de nós e gigantes fora de nós. Há gigantes fictícios e gigantes históricos. Há gigantes que nós os criamos no laboratório do próprio medo e eles se levantam como fantasmas para nos assustarem. Um gigante pode ser um sentimento, pode ser uma circunstância, pode ser uma pessoa, pode ser um pecado, pode ser um vício, pode ser uma perseguição. Eu não sei que tipo de gigante ameaça você, mas Deus não chamou você nem para medir a altura dos gigantes, nem para temer os gigantes, nem para fugir dos gigantes. Deus chamou você para ser um vencedor. Os vencedores são aqueles que têm determinação de vencer, não porque são fortes, mas porque confiam no Deus onipotente. Não porque estão fiados na sua força, mas porque depositam a sua fé no braço do Deus Todo-Poderoso. Um vencedor é aquele que não recua diante das dificuldades, que não ensarilha as armas, que não joga a toalha, que não entrega os pontos, que persevera. Thomas Alva Edison disse certa feita que as nossas vitórias são construídas de 90% de transpiração e apenas 10% de inspiração. Não se vence os gigantes de braços cruzados. É preciso ter perseverança. Esse próprio Thomas Alva Edison diz seus biógrafos que quando ele era criança, a escola onde estudava não pôde acompanhá-lo, devolveram-no à sua família. Então ele perguntou para sua mãe: mamãe, por que a escola não me quer? Por que a escola me entregou de volta? E a mãe respondeu: porque você é muito inteligente, meu filho. A escola não consegue acompanhar o seu raciocínio. Eu vou investir em você. E Thomas Alva Edison transformou-se no maior cientista de todos os tempos.
Por exemplo, foi ele quem inventou a lâmpada elétrica. Quando ele estava inventando a lâmpada elétrica, ele fez nada menos do que 2.000 experiências. E alguém se aproxima dele e diz: você não se sente fracassado? Depois de tantas experiências? Não, eu inventei a lâmpada elétrica. Esta foi uma vitória de 2.000 passos. Um vencedor não desiste. Um vencedor transforma as adversidades em oportunidades, os vales em mananciais, as noites mais escuras da alma em manhãs cheias de luz. Eu fico olhando para a história e vendo alguns exemplos. John Milton ficou cego aos 44 anos de idade. Eu fico imaginando um homem que andou na luz 44 anos. De repente, seus olhos se apagam. Alguém diria: acabou. Mas aos 50 anos, John Milton escreveu o grande clássico, O Paraíso Perdido, transformando a sua cegueira numa oportunidade. Eu fico olhando a história de Ludwig van Beethoven, um dos músicos de qualidade superlativa. O médico recomendou à sua mãe abortá-lo porque havia um problema de deficiência de formação. A mãe não abriu mão de ter um menino. Tornou-se um músico de qualidades excelentes. Mas o problema surgiu, uma surdez progressiva. E aos 46 anos de idade, ele ficou completamente surdo. E você diz: para um músico é o fim da carreira. Não compatibiliza-se surdez com carreira musical. Entretanto, depois de completamente surdo, aos 46 anos de idade, ele compôs ainda mais 5 sinfonias, as suas músicas mais excelentes. Eu olho a história de Fanny Crosby. Todos vocês provavelmente já sabem que Fanny Crosby foi a maior compositora evangélica de todos os tempos. Essa mulher compôs mais de 8.000 hinos. Nós cantamos ainda hoje as suas músicas. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus. Quer estar ao pé da cruz, que tão rica fonte. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Ela compôs mais de 8.000 hinos. Ela conhecia o Novo Testamento de cor. Ela cantava os seus 8.000 hinos de cor. Ela viveu 92 anos. Um detalhe: ela ficou cega na 6ª semana de vida, por um erro médico. 92 anos na escuridão. 92 anos acendendo um facho de luz para milhões de pessoas. Vencendo os seus gigantes. Esse texto nos fala dessa luta. E diz a Escritura que as guerras naquela época eram de enfrentamentos corporais. De um lado uma montanha os filisteus, do outro lado, da outra montanha, os israelitas. E na hora que a soldadesca de Israel, trajando as suas fardas, empunhando as suas armas, entraram no campo de peleja, surge do lado de lá um gigante insolente para afrontar o exército de Israel. E diz a Bíblia que por 40 dias, 2 vezes por dia, esse gigante insolentemente ameaçava os soldados, e todos batiam em retirada com as pernas bambas de medo. É nesse momento que chega Davi, jovem, pastor, para levar um lanche para os seus irmãos. Os 3 irmãos mais velhos estão nessa guerra. E diz a Bíblia que ele chega exatamente nessa hora da debandada geral. E ele quer saber o que está acontecendo.
E informam para ele: tem um gigante que ameaça, tem um gigante que é invencível, tem um gigante que não cai, tem um gigante que ninguém tem coragem de enfrentá-lo. E ele olha e pergunta: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Se dispôs a enfrentá-lo e a vencê-lo. Então eu preciso perguntar: que marcas tem esse homem? Quais são os predicados desse homem? Eu queria partilhar com você as marcas de um vencedor. Primeiro, confira comigo o versículo 24 do texto, 1 Samuel 17. Está escrito assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para nos afrontar. Primeira marca de um vencedor, irmãos, é que um vencedor não escuta a voz dos pessimistas. Você está rodeado de gente pessimista. O Brasil vive uma crise, talvez uma das mais profundas da nossa história. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise moral, uma crise institucional, a crise da família, a crise da igreja. E quando você vê uma crise, todo mundo começa a desfilar essa história de crise, marchar essa história de crise. E tudo é crise, todo mundo para baixo, todo mundo desanimado, todo mundo pessimista, todo mundo dizendo: não vai dar certo, não vai ter jeito, não vão sair dessa. 11 milhões de desempregados, vai piorar, vai piorar, vai piorar. E você começa a entrar nesse clima de crise, e você começa a introjetar essa crise, e você começa a dizer: esse gigante não cai. E os pessimistas vão dizer para você: não vai ter jeito, não vai ter saída, não vai ter solução, o melhor é sair do Brasil, é fugir do Brasil, é sair dessa crise, porque a crise vai permanecer. Quem nunca derrubou um gigante vai dizer para você que os gigantes não caem. Quem nunca enfrentou um gigante vai dizer para você que é loucura enfrentar um. Mas, embora Davi chegue e escute todo mundo falando: olha, está vendo aquele gigante lá? Ele está nos ameaçando. Está vendo aquele gigante lá? Ele está nos afrontando. Está vendo aquele problema lá? Isso é insolúvel. Está vendo aquela situação? Não dá para sair dela. Está vendo aquele problema? Nem é possível resolvê-lo. Em nome de Jesus, não escute a voz dos pessimistas. Não dê ouvidos aos arautos do caos. Não abra sua alma para dar acolhida aos protagonistas da crise. Não escute os embaixadores da incredulidade. Se você se render ao pessimismo prevalecente do seu meio, você naufraga junto com eles. Deixa eu ilustrar isso de uma maneira muito simples. Havia um homem que tinha uma deficiência física e um único filho, queria estudar esse filho. E ele sabia fazer lanche como poucas pessoas faziam na região. O que ele fez? Montou uma barraca na beira da estrada onde morava, para fazer lanche para as pessoas que passavam, e assim ele ajudava o seu filho na escola, na cidade. E ele começou a crescer. As pessoas chegavam, gostavam do seu trabalho, do seu serviço, do seu produto, e ele começou a fazer investimentos. Já tinha uma pequena mercearia, estava fazendo novos investimentos. E ele escreveu uma carta para o filho, disse: olha filho, eu estou muito animado, eu estou crescendo, eu estou prosperando, eu estou avançando. Aí o filho mandou uma carta de volta: papai, o senhor não escuta rádio? O senhor não tem noção do que está acontecendo no país? O senhor não sabe que nós estamos mergulhados numa recessão? O senhor não sabe que nós estamos numa terrível crise econômica? O senhor não sabe que é arriscado investir? E o pai pegou a carta do filho e disse: meu filho é sabido, estuda na cidade, grande, deve saber o que está falando. Eu acho que é isso mesmo, eu vou parar de fazer investimentos. Parou. Os clientes foram embora. Mercearia fechou. Começou a dar marcha ré na vida econômica. Aí mandou uma cartinha para o filho: filho, você tinha razão, a crise é grande mesmo. A crise é grande mesmo. Se você escutar os pessimistas, a crise se torna grande mesmo. Um vencedor, segundo lugar, um vencedor é aquele que
não supervaloriza as dificuldades do ontem, mas olha para as oportunidades do hoje. Confira comigo os versos 14 a 16. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Preste atenção nisso aqui. Quando Abner, comandante de Saul, vai à casa de Jessé para alistar dentre os seus 8 filhos soldados para Israel, ele encontrou 3, os 3 mais velhos. Davi era o caçula, talvez ainda um adolescente. Talvez Abner pensou, Davi não tem cancha para soldado. Davi não tem competência para ser soldado. Davi não tem preparo para ser soldado. Davi não tem postura física para ser soldado. Davi nem lembrado foi para ser convocado. Davi poderia estar lamentando ter sido esquecido, não ter sido lembrado, ter sido preterido e colocado na lateral das oportunidades. Meus irmãos, eu conheço muita gente que só fica olhando pelo retrovisor. Que lamenta, eu não tive oportunidade, eu não estudei numa boa escola, eu não consegui fazer uma faculdade, eu não consegui alcançar isso, não tive essa oportunidade, não tive essa porta aberta na minha vida, eu sou isso porque não tive as mesmas oportunidades que os outros que estão perto de mim estão tendo. Para de olhar para o retrovisor, suba nos ombros dos gigantes e tenha uma visão do farol alto, olha para frente, olha para as oportunidades que Deus põe diante de você agora. Aliás, as pessoas mais vencedoras na vida não nasceram em berço de ouro. Leia bem a história e você verá isso. Você verá isso. Eu gosto muito de ler biografias. Quando você lê uma biografia, você tem o privilégio de aprender em algumas horas o que uma pessoa muitas vezes levou uma vida inteira para aprender. Na saga da política americana, por exemplo, um homem me chama muita atenção, Franklin Delano Roosevelt. Ele estudou na Universidade de Harvard, estudou em Colômbia, entrou na vida política, fez uma carreira bonita. Mas o sonho de Franklin Delano Roosevelt era ser presidente dos Estados Unidos da América. Com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite e foi para uma cadeira de rodas. E alguém se aproxima dele e disse, numa cadeira de rodas, você nunca será presidente dos Estados Unidos da América. E ele respondeu, pois eu nunca vou desistir. Foi o único homem até hoje, que numa cadeira de rodas, foi eleito e reeleito presidente dos Estados Unidos da América 4 vezes consecutivamente. Não olhe as dificuldades do seu passado, veja as oportunidades que Deus põe na sua vida hoje. Terceiro lugar, um vencedor, irmãos, é alguém que precisa aprender a lidar com seus críticos. Eu nunca vi ninguém, em nenhuma área da vida, que tenha feito algo relevante, que não tenha tido a necessidade de lidar com seus críticos. E não foi diferente com Davi. Confira comigo aí os versos 28 a 30. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. E respondeu Davi, que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Preste atenção aqui, irmãos. Há críticas e críticas. A crítica é boa. Quando ela vem de alguém que ama você, que tem o propósito de ajudar você. É melhor o amigo que confronta do que o bajulador que rasga seda. É melhor a ferida do amigo do que o abraço do traidor. Agora, há um momento em que a crítica dói muito, quando ela vem de alguém que tem o propósito, não de nos ajudar, mas de nos derrubar.
Agora, a crítica dói mais quando ela tem algumas características. Primeiro, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que deviam estar do nosso lado e estão contra nós. Porque quem é o crítico de Davi aqui? Eliabe, seu irmão mais velho. Ora, Eliabe era irmão de Davi, sangue de Davi, carne de Davi, ossos de Davi, era da família de Davi. Devia estar do lado de Davi, não contra Davi. Irmãos, até na igreja, às vezes, a maior luta que enfrentamos não é a perseguição de fora para dentro, é o fogo amigo. São as lutas intestinas, internas. Às vezes se gasta mais energia para resolver tensões domésticas do que enfrentar os verdadeiros desafios de fora. Segundo, a crítica dói mais quando ela vem daqueles que nos conhecem há muito tempo. Ora, se Eliabe era o irmão mais velho, se Davi era o irmão caçula, se eram 8 irmãos, significa dizer que Eliabe viu Davi nascer, viu Davi crescer, conhecia o caráter de Davi. E apesar de saber que Davi era um jovem íntegro, corajoso, ele critica o seu irmão. Sabem por quê, irmãos? O que incomoda os seus críticos não são suas deficiências. O que incomoda os seus críticos são as suas virtudes. Suas deficiências agradam os seus críticos, mas eles ficam incomodadíssimos com as suas virtudes. Terceiro, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela vem envelopada em destempero emocional. Olha o verso 28, diz a Bíblia que Eliabe se enche de ira contra Davi. Mas como assim se enche de ira contra Davi? O que é que Davi está fazendo contra ele? Nada. Apenas Davi está se dispondo a enfrentar um gigante que Eliabe e seus pares estão correndo e fugindo dele com medo. Por que ele está irado? Por uma razão simples. O crítico não tolera que outra pessoa, senão ela mesma, receba os louros da vitória. O crítico é aquele que é até capaz de chorar com a sua dor, mas não é capaz de se alegrar com a sua vitória. A psicologia prova isso. Você e eu não somos diferentes. Nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Quarto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela é contínua. Olha a pergunta que Davi faz para o seu irmão Eliabe aí no versículo de número 29. Que fiz eu agora? Eu só fiz uma pergunta. Traduzindo em miúdo, sabe o que ele está dizendo? Meu irmão, quando é que você vai largar do meu pé? Até quando você vai me criticar? Larga dessa mania. Ô gente, parece que algumas pessoas na igreja, até fora dela, tem um ministério, já perceberam isso? Ministério da crítica. Tem gente que você pode fazer tudo certinho um ano inteiro, não vem um elogio. A primeira coisa que ele não gosta vem a crítica. Contínua. É aquela pessoa que vai para a igreja com um caderninho na mão para ver se o pastor fala uma palavra errada, para falar, pastor, o senhor cometeu um erro na língua portuguesa aí, o negócio dá uma melhorada. Ele não escuta a mensagem. Ele não é abençoado, porque a motivação dele é encontrar você num erro e pegar você no contrapé. Quinto lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando o crítico tem a síndrome de Deus. Sabe que todo crítico tem a síndrome de Deus? Porque o crítico não julga apenas as suas palavras e as suas ações, o crítico julga até as suas intenções. Porque note você no verso 28 o que Eliabe disse para Davi: por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Ele está fazendo um juízo de valor e julgando a subjetividade do seu irmão.
Está dizendo que ele está lá por presunção e maldade. Agora, vamos entender o contexto? Vamos entender o contexto. Se você ler o capítulo anterior, o capítulo 16, você vai descobrir algo maravilhoso. Deus mandou o profeta Samuel na casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel no lugar de Saul. Aí diz a Bíblia que o Samuel chega lá e encontra logo de cara o Eliabe, o mais velho, camarada, capa de revista, guarda-roupa. Aí o profeta pensou, está aí o ungido do Senhor. Aí Deus diz, vai devagar, profeta, você só está olhando a casca. Você está olhando só o exterior, eu vejo o coração. E perfilaram todos os filhos de Jessé diante de Samuel, falou, não tem ninguém não. Tem mais ninguém não? Não, tem um, mas é um menino. Está lá no pasto, está cuidando das ovelhas. Traz o menino, não vão sentar à mesa sem ele. Quando Davi chega, Deus diz, é esse aí, entorna o azeite na cabeça dele. Agora pense você, agora está lá na guerra, só os mais velhos, os 3 mais velhos convocados. Aí chega o Jessé e diz para Davi assim, vem cá Davi, vá lá meu filho no campo de batalha, leve esse lanche aqui para os seus irmãos. Pense comigo, o que Davi poderia ter dito para o seu pai? Ô papai, o senhor parece que não entendeu nada, né? O senhor não sabe o que aconteceu aqui em casa não, pai? O senhor não sabe quem sou eu não? O senhor não sabe que hoje eu tenho a unção de rei de Israel? Que eu sou o futuro rei de Israel? Agora o senhor me pede para fazer um papel de office boy? Para com isso, pai. Como é que fica a minha autoimagem? Como é que fica a minha reputação? Eu preciso agora, meu pai, é me de destacar, é de holofotes, é das luzes da ribalta. Eu não vou fazer esse papel não, o senhor chama qualquer outro, eu não. Quando Davi vai, portanto, àquele acampamento, ele não está revelando presunção e maldade, não. Ele está revelando o quê? Humildade. Mas sabe o que o crítico faz? O crítico transforma as suas virtudes em defeitos. O crítico transfere os seus problemas sentimentais para você e critica em você o que não tem coragem de enfrentar nele mesmo. Último lugar, sabe quando a crítica dói mais? A crítica dói mais quando ela visa humilhar você em público. Olha a pergunta de Eliabe a Davi no verso 28. Ele pergunta assim para Davi: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Está falando isso perto dos pares, perto dos soldados de Israel. Trocando em miúdos, sabe o que ele está dizendo para Davi? Menino, recolha-se a sua insignificância. Quem é você? Você não passa de um pastorzinho? De poucas ovelhas, lá no deserto? Você vai aqui bancar uma de valentão? Você vai querer enfrentar um gigante que tem um exército fugindo dele? Quem é você, menino? O crítico sempre vai querer colocar você numa situação de vexame público. Isso me faz lembrar da lenda da cobra e do vagalume. Diz a lenda que a cobra perseguiu o vagalume. E o vagalume pula daqui, pula dali, pula dacolá, e a cobra em cima dele. Lá pelas tantas, o vagalume cansou de fugir, parou e fez assim para a cobra: eu posso fazer para a senhora pelo menos 3 perguntas? A cobra respondeu: eu não costumo fazer concessão não, mas vamos lá. Primeira pergunta: eu fiz alguma coisa ruim para a senhora está me perseguindo? A cobra respondeu: não, você não fez nada não. Segunda pergunta: eu faço parte da sua cadeia de alimentação para a senhora estar me perseguindo? A cobra respondeu: não, você não faz parte da minha cadeia de alimentação também não. Terceira pergunta: mas então por que a senhora quer me destruir? E a cobra respondeu: porque eu não tolero ver você brilhar. Eu não tolero ver você brilhar. Esse é o crítico. O que você faz com um crítico? O que Davi fez, olha comigo o que ele fez no verso 30. Desviou-se dele para outro. Se você escutar os críticos, você perde o sono, você perde a saúde, você perde o foco. Sua alma fica amargurada. Alguém está te massacrando, te criticando, te desanimando, te humilhando, fuja!
Deus não chamou você para gastar suas energias com os críticos, Deus chamou você para vencer os seus gigantes. Quarto lugar, quarta marca de um vencedor. Um vencedor é alguém que se especializa no que faz e não tenta imitar os outros. Imitar os outros pode ser positivo, quando você imita bons exemplos, mas você não pode deixar de ser você. Só tem você no mundo igual a você. Deus fez você e jogou a forma fora. Se você não assumir quem você é, ninguém mais vai exercer o seu papel. Notem comigo, por favor, o que está escrito aí, nos versos 38 a 40. Saul vestiu a Davi de sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a expôs num alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Vamos entender isso aqui, irmãos. Quando o rei Saul percebeu que o Davi tinha coragem para enfrentar o gigante, chamou o Davi à parte. Disse o seguinte: menino, deixa eu falar uma coisa para você. Você está entrando numa missão suicida. O camarada é guerreiro, você é um pastor. O camarada é um gigante, você é um rapaz. O camarada está todo aparamentado com couraça, com escudo, com espada, com lança e etc e tal, e você está aí de mãos vazias. Mas já que você tem coragem de enfrentar o gigante, deixa eu botar em você minha armadura. Deixa eu botar na sua mão a minha espada. E aí, quando Davi botou aquela tralha toda em cima dele, diz a Bíblia que nem andar conseguiu. Nem andar. Até porque também, quando você lê a Bíblia, você percebe que ia dar errado. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Saul era o cara mais alto de Israel. Manequim 65. Davi era manequim 40. Sobrou armadura mesmo. Aí Davi percebeu uma coisa: vestir roupa de rei sem ser rei não faz de você um herói. Ele arrancou aquela tralha de cima dele, correu lá no ribeiro, porque eram 2 montes, e 2 montes são separados por um vale, e nesse vale passava um ribeiro. E até hoje tem pedras muito pequenas lá, assim, boa para bater mesmo, para jogar. Ele pega 5 lisas, bota no seu embornal, pega a sua funda e sai correndo na direção do gigante e pensou o seguinte: com essa pedra aqui e com essa funda eu acerto um fio de cabelo, quanto mais a testa de um gigante. Ele está dizendo para você e para mim o seguinte: com essa funda aqui, com essa pedra, nisso aqui eu sou doutor, disso aqui eu entendo, aqui eu sou especialista, aqui eu estou na minha área. Sabe o que Davi está me ensinando aqui? Você precisa ser um especialista no que você faz. Qual a sua área? Qual a sua área profissional? Professor? Comerciante? Advogado? Engenheiro? Médico? Taxista? Freelance? Você precisa ser o melhor que você puder na sua área. Se você ficar na média, quem fica na média chama-se medíocre. Na média é medíocre. Se você faz salgadinho, faça o melhor salgadinho da cidade. Se você é taxista, seja o melhor taxista da cidade. Se você é advogado, seja o melhor advogado da cidade. Se você é comerciante, seja o melhor comerciante da cidade. Se você é funcionário público, seja o melhor funcionário público da cidade. Se você é crente, não seja crente meia boca. Queridos irmãos, o mundo hoje é o mundo dos especialistas.
Aquela época dos generalistas acabou, já percebeu isso? No passado, havia um médico, por exemplo, que era médico do vovô, da vovó, do papai, da mamãe, do filho, da filha, do neto, da neta. O camarada clinicava do dedão do pé ao alto da cabeça. Hoje, se a dor é do lado direito, é um médico. Se a dor é do lado esquerdo, é outro médico. Se a dor de dente é de um jeito, é um dentista. Se a dor de dente é do outro jeito, é outro dentista. Porque nós vivemos no mundo dos especialistas. Deixa eu ilustrar isso para você. Até Henry Ford, só rico tinha carro. Só rico. Henry Ford pensou o seguinte: eu vou construir um carro para o pobre usar. E construiu. Mas quando Henry Ford estava montando a sua fábrica nos Estados Unidos, ele foi procurar a mente mais brilhante na área de engenharia elétrica para montar a sua empresa, a sua fábrica. E ele encontrou um engenheiro anão, com o corpo todo retorcido, mas com a cabeça brilhante, Charles Steinmetz. Foi ele quem montou a fábrica Ford. Certa feita houve uma grande pane na fábrica, tudo parou. Mais de uma semana sem funcionar. Vieram os técnicos, os engenheiros, ninguém resolveu o problema. Henry Ford lembrou-se de Charles Steinmetz, mandou chamá-lo. Ele veio, olhou aqui, olhou ali, olhou acolá, mexeu aqui, mexeu ali, mexeu acolá. Dentro de menos de uma hora, tudo voltou a funcionar. Ele mandou a conta para Henry Ford, $10.000. Henry Ford, embora muito rico, achou uma exorbitância, um despropósito, e mandou um memorandozinho de volta. Ô Charles Steinmetz, você vai me cobrar $10.000 por menos de uma hora de serviço? E Charles Metz descreveu a conta. Bom, pelo tempo gasto em mexer nos seus motores, eu vou lhe cobrar $100. Pelo conhecimento técnico para resolver o problema, eu vou lhe cobrar $9.900. Total, $10.000. O cara pagou a conta sem reclamar. Ele estava diante de um especialista. Saia da mediocridade. Faça o que você faz com excelência. E se você está fazendo a obra de Deus, a Bíblia diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Marca de um vencedor. Quinto lugar, vencedor é aquele que entende, reconhece que a vitória vem de Deus. Eu acho isso maravilhoso. Davi era especialista. Era um doutor com aquela pedra na mão, com aquela funda. Ele enfrentava um gigante, já tinha vencido um urso, já tinha vencido um leão. Mas ele entende uma coisa: e não obstante você se preparar, estudar, se esmerar, se dedicar, se consagrar, a vitória vem de Deus. Davi disse aí no versículo 45, você vem contra mim com espada, com pau, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E saberá toda a terra que Deus salva, não é com espada, não é com lança, não é com escudo, porque do Senhor é a guerra, e hoje mesmo Deus entregará você nas minhas mãos. Irmãos queridos, nós estamos vivendo uma geração muito humanista, muito humanista. Eu gosto muito de ler, e toda semana eu passo pelos aeroportos e procuro ver o que está saindo de novo no mercado. Há dois tipos de livros que são os livros mais publicados no Brasil e no mundo. Primeiro, livros de autoajuda. Segundo, livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros até hoje. Mas os livros de autoajuda dizem para você assim: você é forte, você tem a força, você é capaz, você é um gigante, há poder nas suas palavras, basta fazer cócegas no seu interior, que levantar-se-á daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Pó.
A Bíblia diz que nós viemos do pó. A Bíblia diz que nós retornaremos ao pó. E a Bíblia diz que nós somos pó. Aliás, o grande tribuno Antônio Vieira, num dos seus célebres sermões, pulves est et pulvis reverteris, tu és pó e ao pó has de tornar, diz que só Deus pode dizer eu sou o que sou. Só Deus tem vida em si mesmo. O homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Se ele veio do pó, ele voltará ao pó, então ele é pó. Porque o homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Portanto, você e eu que somos pó, não ponha sua confiança no braço da carne. O mais forte de nós não consegue escorar-se e ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Não pode. Nós somos muito frágeis, irmãos. Muito frágeis. Se Deus tirar a mão de sobre nós um minuto, nós perecemos. Se a unção de Deus não estiver sobre nós, os nossos lábios são lábios de barro. Então preste atenção nisso, se prepare, estude, se esmere, se consagre, ponha a sua vida nas mãos de Deus, faça o seu melhor, faça com excelência, mas entenda uma coisa, a vitória vem de Deus. Sabem por quê? Porque a glória pertence a Deus. Penúltimo lugar, irmãos, penúltimo lugar. Olha comigo, por favor. Olhe comigo, por favor. Versículo 48. Um vencedor tem pressa para vencer. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Agora confira comigo a metade do 48, que é 24. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Qual a diferença entre eles? Os soldados fugiam do gigante. Davi correu para o gigante. Sabe o que Davi está me ensinando? Tenha pressa para vencer. Às vezes, irmãos, nós botamos para debaixo do tapete muitas coisas que deveriam ser enfrentadas agora na nossa vida. É um pecado que você tem que deixar. É um vício que você tem que abandonar. É um relacionamento doente que você precisa curar. É um confronto, uma conversa aberta, franca, lá dentro da sua casa que você precisa ter. É uma pendência na sua vida que se arrasta e como fantasma ameaça você. É uma situação que você está fugindo, tentando driblar a você mesmo, enganar você mesmo. Em nome de Jesus, encara os seus gigantes, enfrenta os seus gigantes e não adie mais a solução desse problema. Tenha pressa, tenha pressa. Finalmente, um vencedor é alguém que ajuda outros a vencerem. Olha o verso 52 comigo. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate, até Ecrom. Sabe o que aconteceu aqui? Quando o gigante vem para Davi, Davi corre na direção dele. O gigante afronta, e o gigante ameaça, o gigante fala impropérios, e o gigante diz que vai dar a carne de Davi para as aves dos céus. E então diz a Bíblia que Davi pega aquela funda e pega essa pedra e arroja essa pedra como um míssil na testa do gigante. Ele cai, Davi pega a sua própria espada e corta a sua cabeça. O gigante está vencido. Nesse momento, os soldados de Israel que estavam desanimados, cobram ânimo e entram também na peleja. E têm uma vitória esmagadora, retumbante. Porque Davi não apenas venceu, ele encorajou outros a vencerem. Sabe o que me ensina isso? Às vezes você, meu irmão, vai fazer uma carreira solo. Todo mundo está desanimado à sua volta. E você é uma reserva moral, como Josué e Caleb.
que diante de 2 milhões de pessoas aproximadamente, disse o seguinte: se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Todo mundo desanimado. Igual Davi, lá em 1 Samuel 36, 600 amigos, todos contra ele. E eu penso, pastor Anderson e Rogério, nessa figura de 1 Samuel 36, de pastor, eu como pastor de uma igreja de 600 membros, e de repente, nenhum membro da igreja está feliz comigo. Aliás, vocês estão querendo me matar. Eu fico imaginando como é que eu reagiria como pastor. Já pensou nisso? Diz lá o texto: Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus. Tem hora que você vai fazer carreira solo. Mas embora você possa fazer carreira solo, você nunca deve subir no pódio sozinho. Porque a melhor vitória da sua vida é aquela que você a compartilha com outras pessoas. Porque Davi se reanimou, os ânimos se serenaram e aqueles 600 homens vieram de novo para apoiá-lo naquela causa. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem que você conhece da igreja? Amigo, parente, vizinho? Alguém que já esteve aqui e não está mais? Alguém que já esteve aqui, mas está desanimado? Alguém que você precisa dar um telefonema, fazer uma visita? Alguém em quem você precisa investir, para dizer: meu irmão, se levante, vamos juntos, eu estou do seu lado, olha para mim, vamos caminhar juntos, eu quero ser uma bênção na sua vida. Nós estamos vivendo, irmãos, um cristianismo muito intimista, muito personalista, muito egoísta. Deus não chamou você apenas para você caminhar sozinho, não. Deus chamou você para pertencer a uma família, para pertencer a um rebanho, para pertencer a uma igreja. E o seu irmão, você é responsável por ele, você é guardião do seu irmão. Cuida dele, pastoreia ele, console o coração dele, encoraje a alma dele. Eu quero concluir relembrando a vocês um fato que aconteceu na Paraolimpíada de Seattle, nos Estados Unidos. A modalidade mais esperada naquela grande Olimpíada de pessoas deficientes era a corrida no estádio. As moças se preparavam, o estádio estava lotado, as bandeiras desfraldadas, a multidão gritando, incentivando, aplaudindo, e as moças, com as suas deficiências respectivas, entraram na pista para a corrida. O estádio aplaudia ruidosamente. Ao sinal da largada, as moças começaram a correr. Duas delas ganharam a dianteira e a multidão do estádio aplaudindo-as efusivamente para que elas avançassem e ganhassem medalha de ouro e de prata, respectivamente. Quando de repente a moça que estava na frente tropeçou e caiu. A multidão instintivamente começa a aplaudir a que vinha em seguida para que ela avançasse para ganhar a medalha de ouro. Mas para surpresa do estádio e do mundo que assistia a cena, aquela que vinha em seguida parou. Estendeu a mão para que estava caída, quebrando o protocolo. Levantou do chão. Enquanto isso, as retardatárias estavam chegando. E quando as retardatárias chegaram, todas elas deram as mãos. E contra os princípios da Olimpíada, todas elas, quebrando o protocolo, correram juntas de mãos dadas, até a reta de chegada. O estádio entendeu a lição e aplaudiu demorada e ruidosamente a cena. E elas ensinaram para o mundo uma lição. As vitórias mais importantes da nossa vida são aquelas que nós as compartilhamos com outras pessoas. São aquelas que nós encorajamos outros a se levantarem, a se reerguerem e a continuarem a caminhada da vida. Que Deus nos ajude a sermos vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.